É nós aqui! Sou o professor Diogo Lopes, professor de Direito Processual Penal, e nós vamos dar início agora ao tema inquérito policial. Mas antes, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Direito Processual Penal. Então, coloca aí no seu caderno, Direito Processual Penal. O Direito Processual Penal é uma ciência, é um ramo do direito. O direito ele é um todo sistemático, um conjunto de normas para regular o convívio social para que ele seja harmônico. O direito processual penal é um desses ramos do direito, ele faz parte do ramo do direito público. Ramo do direito público que estuda o quê? Muito bem, ele estuda os processos, estuda os atos processuais, estuda o caminho que o juiz deve seguir para proferir uma decisão. Ocorre que o direito processual penal, ele estuda um pouquinho a mais, ele estuda a parte investigatória, ou seja, ele estuda a investigação, a parte investigatória e a parte processual. Então, o objeto de estudo do direito processual é a persecução penal, ou seja, o direito processual é o ramo do direito público interno que estuda os atos processuais e também o quê? Pré-processuais, porque estudamos a fase investigatória. Esse conjunto de inquérito e processo, esse conjunto de investigação e processo é chamado o quê? Persecução penal. Olha, a persecução penal, ela abrange a parte investigatória e a parte processual. Vamos entender esse negócio aqui? Olha, nós temos aqui, na linha do tempo, o crime. Então, nesse momento, ocorreu o crime. Ocorreu um homicídio, ocorreu um furto, roubo, ocorreu um fato, ocorreu o crime nesse momento. Com o acontecimento do crime aqui, a autoridade policial, que é, em regra, a autoridade que vai investigar a prática de crimes, ela instaura a investigação, instaura o inquérito policial. Instaura o inquérito policial durante o inquérito policial, que é uma fase investigatória, um procedimento investigatório, ele vai realizar diligências, vai buscar elementos de informação, vai buscar fontes de prova e colocar tudo em autos, escritos. No final da investigação, ele vai fazer um relatório. Nesse relatório, ele vai descrever tudo o que foi realizado durante o inquérito, todas as investigações feitas durante o inquérito e vai remeter os autos o relatório aqui junto com os autos ao Poder Judiciário. Então, o delegado pega os autos do inquérito, faz o relatório e remete ao Poder Judiciário. Lá no Poder Judiciário, esse inquérito vai ser distribuído para um juiz e esse juiz vai remeter os autos do inquérito ao órgão do Ministério Público, o promotor de justiça em âmbito estadual, ou procurador de justiça em segundo grau em âmbito estadual. Pronto. Então, remeteu para o promotor. O promotor, ele tem algumas providências a tomar de posse dos autos de um inquérito policial. Se o promotor verificar que durante as investigações carece de realização de alguma diligência, o que o promotor faz? Ele requer ao juiz para enviar o inquérito para o delegado para proceder a novas diligências, algumas que foram deixadas para trás. Então, ele pode requerer novas diligências. O que mais ele pode fazer? Muito bem, meu querido. Ele pode pedir o arquivamento, se for caso de arquivamento. Ou ele pode também o quê? Oferecer denúncia. Ele pode oferecer denúncia se presente os pressupostos processuais, as condições da ação e, dependendo do caso, as condições de procedibilidade. A justa causa, que é o elemento probatório mínimo, para que ele possa, então, oferecer a denúncia. Ofereceu a denúncia. Então, ele ofereceu a denúncia, os autos vão retornar para o juiz e o juiz vai analisar se é caso de recebimento da denúncia. Se o juiz recebeu a denúncia, iniciou o processo. Olha, a partir desse ato, vou até aqui, contornar de vermelho, a partir desse ato, recebimento da denúncia, inicia o processo. O processo, então, ele tem um caminho, tem um trâmite.
tá? E aí, durante esses atos processuais, serão colhidas provas, enfim, e no final o juiz profere uma sentença. Essa sentença cabe recurso. Se for interposto o recurso e foi analisado pelo tribunal, enfim, ou pelo STJ, pelo STF, caso seja interposto recurso até as instâncias superiores, passou tudo, né? Não cabe mais recurso, transitou em julgado. Ou não houve recurso, transitou em julgado. O trânsito em julgado é o final do processo. É o momento em que não cabe mais recurso. Finalizou o processo, tá? Então, olha, o processo inicia com o recebimento da denúncia e finaliza com o trânsito em julgado da sentença, ou absolutória ou condenatória. Então, essa fase aqui é chamada de processo. E da instauração até o relatório, aqui, a gente chama de inquérito policial. Inquérito policial, que é a fase o quê? Investigatória. A tudo isso junto aqui, nós damos o nome de persecução penal. Persecução penal. Olha, então é isso que o processo estuda. Estuda a fase investigatória de um crime e a fase processual de um crime. Tamo junto, pessoal? Então essa é a chamada persecução penal. Fechou? E o seu tema aqui hoje é o quê? O inquérito policial. Então coloque já no seu caderno, tópico número 1, inquérito policial. Inquérito policial. Bem, o que a gente precisa saber sobre o inquérito policial? Primeiramente, o conceito. Professor, o que é o inquérito policial? Qual o conceito de inquérito policial? Se cair na minha redação, eventualmente, né, eu tenho que saber qual o conceito de inquérito policial. Anota aí. O inquérito policial é um procedimento investigatório presidido pela autoridade policial, para encontrar fontes de prova e colher elementos de informação, subsidiando o titular da ação penal na propositura da respectiva ação. Beleza? Então, voltando aqui, ó, conceito de inquérito policial é um procedimento investigatório. Ele tem natureza o quê? Administrativa ou judicial? De natureza administrativa, presidido pela autoridade policial, com finalidade de encontrar fontes de prova e colher elementos de informação, para subsidiar o titular da ação penal para a propositura da respectiva ação. Estamos juntos aqui, pessoal? Então vamos entender esse negócio? Olha, o inquérito é um procedimento investigatório. Ele tem a finalidade de encontrar elementos de informação, encontrar fontes de prova, para que, de posse dessas provas, desses elementos de informação, o delegado, né, que é o presidente, possa subsidiar, possa auxiliar o titular da ação penal a propor sua ação. Quem pode propor a ação? Veremos na aula de ação penal que titular da ação penal é a pessoa que pode dar início à ação penal. E quem são elas? Muito bem, pode ser o promotor, o órgão do Ministério Público, se a ação penal é o quê? Pública. Mas se a ação penal é privada, quem vai propor a ação é a vítima, por meio do seu advogado, é lógico, né? Ela vai lá, contrata um advogado para iniciar o processo penal, cuja ação penal é o quê? Privada. Tamo junto? E é lógico, tanto a vítima quanto o MP, eles precisam de elementos probatórios mínimos para dar início a esse processo. Tem que ter provas. E quem é que vai colher essas provas? Muito bem, é a polícia judiciária, polícia investigativa. No caso da Polícia Civil ou Polícia Federal, o inquérito, que é o procedimento investigatório, será presidido pela autoridade policial. Beleza? Bem, então esse é o conceito de inquérito. Inquérito, então, é uma investigação
É um procedimento investigatório de natureza administrativa, presidido pela autoridade policial, para encontrar fontes de prova e colher elementos de informação, subsidiando, então, auxiliando o titular da ação penal para que ele possa, então, promover a ação penal respectiva. Se vítima, a ação penal privada; se pública, será proposta pelo órgão do Ministério Público. Estamos juntos aqui, pessoal? Fácil, né? Muito fácil. Você vai passar nesse concurso. Certeza, meu querido. Vamos lá, então? Letra B no seu caderno. Natureza jurídica do inquérito policial. Natureza jurídica do inquérito policial. Olha, para você entender aqui esse tópico, você tem que saber inicialmente o que é natureza jurídica. E olha, vai cair na sua prova. O CESP, ele sempre pede natureza jurídica do inquérito policial. Vamos lá, então. O que é natureza jurídica? Olha, você vai ouvir muito sobre esse termo, essa expressão natureza jurídica. Natureza jurídica, quando o examinador vai pedir para você, ele quer saber o que é aquilo para o direito. Qual é a classificação daquilo para o direito? Então, o direito encara aquilo de que maneira? Aquilo é o quê? Classificado de que maneira? Estamos juntos aqui? Então, essa é a chamada natureza jurídica. Olha, eu tenho qual natureza jurídica? Para o direito constitucional, eu sou um ser humano. Para o direito penal, eu sou alguém. Para a aplicação da Lei Maria da Penha, eu sou homem, então eu não posso ser beneficiado, em regra, pela Lei Maria da Penha, tá? Então, natureza jurídica, o que é aquilo para o direito? Aí eu pergunto, o que é o inquérito policial para o direito processual? Muito bem, ele é um procedimento administrativo. Anota então no seu caderno aí, inquérito policial é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Por que um procedimento administrativo? Vamos lá, primeiro. Por que um procedimento e não um processo? Olha, um processo, nas palavras do professor Fred Didier, tem que ter o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, ele não é um processo, ele é um procedimento, porque nele não há contraditório e ampla defesa, tá? E também o delegado não há de proferir uma decisão. Ele simplesmente vai colher elementos de informação. Então, é um procedimento mesmo, tá? Não tem decisão no final do inquérito policial. Ele relata e manda os autos para o Poder Judiciário, ok? Bem, e por que administrativo? Porque ele não é judicial, ele é feito pela polícia. E a polícia é um órgão do Estado enquanto administração pública, ou seja, a Polícia Civil é um órgão do Poder Executivo. Então, é um órgão administrativo e não um órgão judicial. A Polícia Civil não integra o Poder Judiciário, ok? Então, procedimento administrativo. Beleza? Fechou? Por que procedimento? Porque não tem decisão nele e não há contraditório para a defesa, tá? E por que administrativo? Porque não é presidido por um órgão jurisdicional. Ele é um procedimento feito pela Polícia Civil ou Polícia Federal. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Vamos lá então, ó. Letra C no seu caderno. Finalidade. Qual é a finalidade do inquérito policial? Para que serve o inquérito policial? Muito bem, no conceito mesmo você já colocou, tá? Então, olha, a finalidade do inquérito policial é encontrar fontes de prova e colher elementos de informação. Professor, como assim? Não entendi muito bem. Vamos lá. Primeiro, encontrar fontes de prova. O que são fontes de prova? Fontes de prova são as pessoas ou coisas das quais eu consigo extrair a prova, tá? Então, olha aqui, ó, exemplo. Nessa sala, nós temos aqui 10, 20 mil pessoas, né? Tô brincando. Vamos lá. Então, nessa sala nós temos alguns alunos aqui. E aí, eu mato alguém. Pum! Matei alguém. Nós temos 100 pessoas aqui na sala. Essas 100 pessoas aqui na sala que presenciaram esse homicídio são que? Fontes de prova. De todas as pessoas que presenciaram esse fato, eu consigo extrair a prova, a declaração delas. A partir do momento que eu indicar
uma, duas ou três para o processo, aí elas vão ser consideradas o quê? Testemunha, prova testemunhal. Então elas são fontes de prova e a declaração que ela emitir é a prova testemunhal. Beleza aqui? Da fonte de prova eu consigo extrair o quê? A prova. Então o meio de prova é o meio pelo qual a fonte de prova ingressa em juízo. Então a prova testemunhal é extraída das pessoas que são fontes de prova. Beleza? Olha, outro exemplo aqui, ó. A arma que eu empreguei é fonte de prova? Sim. Eu vou dela extrair uma informação. O perito vai fazer um laudo balístico para indicar se houve ou não disparo, né? Então, para saber se aquele projétil que acertou a vítima foi disparado dessa arma. Então, esse laudo é a prova pericial que foi extraída da fonte de prova, que é a arma, o projétil. O exame necroscópico feito no morto é um exame pericial, né? É um exame de corpo de delito, que é um meio de prova, extraído da onde? Do corpo do morto, do cadáver, tá? Então, o corpo do morto, o cadáver, é a fonte de prova, de onde eu extraí a informação, tá? De onde eu extraí a prova. Então, o delegado, a autoridade policial, ela tem o objetivo de encontrar as fontes de prova e colher os elementos de informação. Olha, elementos de informação são as provas colhidas durante a fase investigatória, tá? Então, são as provas colhidas durante a fase investigatória, eu vou chamar de quê? Elementos de informação. Por que eu não chamo de prova? Porque prova, ela é construída, ela é colhida durante o processo. Vem cá, meu querido, olha, durante o inquérito não há contraditório e ampla defesa. Nós vamos entender melhor, tá? Aí o delegado vai lá e colhe várias informações, documenta tudo, coloca tudo nos autos do inquérito. E aí lá no final, né, ele relata, o promotor, de posse dessas informações, oferece a denúncia, dando início ao processo. Durante o processo, o juiz vai colher as mesmas informações, tá? Ouvir as mesmas testemunhas que foram ouvidas lá. Então, tudo que foi produzido durante o processo eu vou chamar de prova. O que foi produzido e colhido durante o inquérito, eu vou chamar de quê? Elementos de informação, tá? Porque para ser prova, tem que ser colhido em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tá? O que é colhido durante a fase investigatória, em regra, eu vou chamar de quê? Elementos de informação. Então, olha, elementos de informação são as provas sem contraditório, tá? Colhidas pela autoridade policial. Tamo junto aqui? Beleza? Então, qual é a finalidade? Anotem no seu caderno. O inquérito policial tem como finalidade, encontrar fontes de prova, e colher elementos de informação. Encontrar fontes de prova e colher elementos de informação. Para subsidiar o titular da ação penal na propositura da respectiva ação penal. Para subsidiar o titular da ação penal na propositura da respectiva ação penal. Estamos juntos aqui? Beleza? Então a gente vai colher as fontes de prova, né, encontrar e colher os elementos de informação para a gente subsidiar o titular da ação penal. Quem? A vítima ou o Ministério Público, para que ele possa então iniciar o processo, ok? Bem, letra D no seu caderno. Vamos lá? Letra D, valor probatório do inquérito policial. Cai muito em prova, valor probatório. Pergunto, os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, durante a fase investigatória, por si só, podem fundamentar uma condenação?
Muito bem, não podem, tá? O juiz, ao condenar, ele tem que justificar a condenação em provas colhidas em juízo, na fase processual. E ele pode, é lógico, né, usar os elementos de informação de forma complementar, mas por si só, ele não pode condenar com base apenas nos elementos de informação colhidos durante a fase investigatória. E então, sobre isso, o inquérito policial, ele tem valor o quê? Relativo. Valor relativo. Anota então no seu caderno aí. Valor probatório do inquérito policial. O inquérito policial tem valor probatório relativo, pois a autoridade judicial não pode condenar o réu com base única e exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante a fase investigatória. Não pode condenar o réu com base única e exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase investigatória, na fase de inquérito policial. Estamos juntos aqui, pessoal? Então, esse é o valor probatório do inquérito policial. Vamos lá, letra E no seu caderno. Vamos falar agora, tá? Vamos falar agora da presidência. Quem preside o inquérito policial? Sabemos que existem várias espécies de investigação. Tem o PIC, que é o procedimento de investigação criminal, que é presidido pelo órgão do Ministério Público. Tem o inquérito policial militar, que é presidido pela autoridade judiciária militar, que na prática é o corregedor, um oficial. Tem o inquérito judicial, que é presidido pela autoridade judicial, o STF, por exemplo. Tem várias outras hipóteses de investigação, dentre elas o inquérito parlamentar, que é presidido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI. Agora, o inquérito policial é presidido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia em âmbito estadual, Polícia Civil, ou pelo delegado de polícia em âmbito federal, Polícia Federal, tá? Então, a presidência do inquérito policial recai sobre a autoridade policial. Anota então no seu caderno aí. A presidência do inquérito policial recai sobre a autoridade policial. Isso recai sobre a autoridade policial. Entre parênteses aí no seu caderno, Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Civil e Polícia Federal. Meu querido, você vai destruir essa prova aí, meu caro. Garanta então sua vaga aí. Mude de vida, meu querido. Vamos lá então virar polícia agora, vamos lá. Letra F no seu caderno. E é aqui que a gente vai destruir mesmo. Até aqui vai cair na sua prova. Mas aqui é certeza. Se a sua dissertação fosse argumentativa ou for argumentativa, tá? Expositiva, perdão, pode ser que o tema seja inquérito policial. E olha, tem muitas redações Brasil afora que cai redação expositiva perguntando sobre inquérito policial. E quando isso cai, ele sempre perde as características do inquérito policial. Letra F no seu caderno. Características do inquérito policial. Que são o tema mais importante dentro de inquérito policial. São as características do inquérito policial. Belezinha? Vamos lá então? Características do inquérito policial no seu caderno. Letra F. E vamos à primeira característica. Muito bem, anota aí, tópico 1. O inquérito policial, ele é o quê? Escrito. Escrito. Anota então no seu caderno aí. As investigações realizadas durante o inquérito policial, as investigações realizadas durante o inquérito policial devem ser reduzidas a termo. Professor, não entendi. Reduzidas a termo? Reduzidas a escrito. Devem ser o quê? Escritas, tá? Ou seja, atermada. Termo é um auto, né? Escrito e tal. Então, elas vão ser reduzidas a termo e juntadas aos autos do inquérito policial. Então, olha, as investigações realizadas durante o inquérito policial
serão reduzidas a termo e juntadas aos autos do inquérito policial. Professor, o que é isso? Autos do inquérito. Olha, autos do inquérito são aquelas folhas que a gente vai colhendo e juntando, tá? Vira um calhamaço de papel assim, tá? Tem uma capa e tudo que foi realizado durante a investigação tem que ser reduzida a escrita e juntada, né? Juntada é colacionada lá nesses autos, tá? Então hoje eu ouvi uma testemunha, a gente vai escrever o depoimento dela e juntar aos autos do inquérito, tá? Então tudo que foi feito durante essa investigação tem que ser o quê? Reduzido a escrito, tem que ser reduzido a escrito. Essa é a característica primeira aqui, tá? Do inquérito policial, ele é escrito. Tudo que for realizado tem que ser reduzido a escrito. É lógico, o inquérito é uma investigação. E a investigação é muito mais do que aqueles papéis que foram juntados. Então, o delegado vai investigar, vai realizar uma busca e apreensão com ordem judicial, foi negado, ele bate o pé na porta, ou então vai lá o tático e quebra a porta, a fechadura, entra, pega todo mundo, mas tudo isso tem que ser o quê? Reduzido a escrito. Belezinha? Fechou? Então, o inquérito, ele é escrito. Tamo junto? Segunda característica aí do inquérito policial. Muito bem, ele é dispensável. Ele é, então, dispensável. O que significa dizer que o inquérito é dispensável? Muito bem, meu caro. O inquérito ser dispensável, ele não é dispensável pelo delegado, não. Ele é dispensável por quem? Muito bem, ele é dispensável pelo titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Se a ação penal for pública, o órgão do Ministério Público. Se a ação penal for privada, é a vítima, tá? Se a ação penal é pública, o MP. Se a ação penal é privada, a vítima. E olha, o MP pode oferecer denúncia sem inquérito policial? Pode. Se ele tiver elementos de informação que podem dar início a um processo, ele já pode oferecer denúncia com base nessas informações, dispensando então o inquérito policial. A vítima, ela já tem um conjunto probatório mínimo para processar o réu. Então ela vai lá e contrata advogado para oferecer a queixa-crime, dando início à ação privada, mesmo sem o inquérito policial. É lógico, na prática é melhor ter o inquérito. Por quê? A autoridade policial, ela vai colher elementos de informação, ela tem mais experiência em investigar e colher provas do que eu, do que você, tá? Do que o próprio órgão do Ministério Público. Então, o inquérito, ele é recomendável, né, para o titular da ação penal, mas ele é dispensável. Anota então no seu caderninho. Dispensável. O titular da ação penal pode dispensar o inquérito policial. O titular da ação penal pode dispensar o inquérito policial e dar início ao processo sem essa espécie de investigação, tá? Sem essa espécie de investigação, ou seja, com outras provas que ele tiver ao seu dispor. Bem, terceira característica aqui do inquérito policial. Muito bem, meu querido, vem cá, ó. O inquérito é sigiloso. O que significa dizer que o inquérito é sigiloso? Muito bem, não é qualquer pessoa que pode ter acesso aos autos. Lembra lá dos autos, aquele calhamaço de papel que foi juntado, escrito? Não é qualquer pessoa que pode ter acesso, tá? Esses autos do inquérito, eles vão ficar durante a fase investigatória no cartório lá da delegacia, né? Sob comando lá do escrivão de polícia e tal, que vai ter esses autos. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar assim, eu quero ver os autos. Não, tá? Quem pode? Olha, o juiz pode, o MP pode, o delegado também pode. Quem mais? O delegado e seus agentes, né? Quem mais pode ter acesso a esses autos do inquérito? O advogado pode ter acesso aos autos do inquérito também, tá? Por força do Estatuto da OAB, que dá a ele o direito de ter acesso aos autos do inquérito. Se foi decretado sigilo ao inquérito, aí o advogado, ele tem que ter procuração nos autos para ter acesso àqueles autos do inquérito. Tamo junto? Isso faz com que o inquérito seja o quê? Sigiloso. Anota então no seu caderninho. Sigiloso.
O inquérito policial, ele é sigiloso, pois é restrito à figura do juiz, do Ministério Público, MP, da autoridade policial e seus agentes, bem como do advogado, Então eu pergunto, o advogado pode ter acesso aos autos do inquérito? Pode, muito bem. Ele pode muito bem ter acesso aos autos do inquérito, tá? Porque é direito dele. E se for negado, ele pode impetrar um mandado de segurança, tá? Mandado de segurança para ter acesso aos autos, porque é direito dele, tá? Direito líquido e certo. Mas também ele pode impetrar habeas corpus se for em benefício do réu, do seu cliente, se houver prejuízo na liberdade de locomoção do réu. Estamos juntos aqui? Então ele pode impetrar habeas corpus em benefício do réu, ou ele pode impetrar um mandado de segurança para garantir o seu direito de ter acesso aos autos. Estamos juntos? Beleza? Bem, então ele é sigiloso.